Perseguidores! Olha só o podcast da Tia Lalá começando hoje. De volta, já tem acho que quase um mês que eu não gravava, né? Então estamos esquentando aqui as cortinas dos bastidores e eu vou contar para vocês uma coisa. Tem uma convidada hoje super especial. É uma honra receber a doutora Vânia. A doutora Vânia me formou, né, ajudou nesse processo de formação aí com as constelações através do instituto que ela e o doutor José Miguel têm aqui em Goiânia, que é o NACOF. Então, seja bem-vinda. É um prazer ter a senhora aqui hoje. Nossa, assim, o prazer é meu, Lázara Rosana, coisinha. Impossível falar com você e não falar coisinha, Mafélia. Mafélia. Nossa, uma honra estar aqui no podcast da Tia Lalá. E assim, uma alegria sempre poder compartilhar com as pessoas a nossa experiência de 20 anos nesse campo do conhecimento que é a constelação sistêmica. E estou aqui. Eu sou muito grata. Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo, né, da oportunidade que eu tive de estar com vocês, esse estudo que ele não para, né? Um ano e pouco depois que eu comecei a formação com as constelações familiares, vocês trouxeram o pessoal da Holanda. E aí eu vi brilhar meus olhos com a oportunidade eu falo alinhavar ali, né? As constelações familiares com as constelações organizacionais. Então, meu sentimento de gratidão pelo NACOF, por você, pelo Dr. Miguel, é muito grande. Sempre os lugares que eu passo, eu deixo esse rastro aí. E a importância, né, de estudar num lugar sério, que tem ético, né? Formar pessoas para fazer esse trabalho no bem e que transforma o planeta Terra, né? Pois é, a gente se considera honrado, tanto eu quanto o José Miguel, de termos tido o privilégio, né, de entrarmos em contato com as constelações familiares quando elas estavam chegando aqui no Brasil. Então, nós dois somos da primeira geração. Gente, não é questão de idade, dá licença, que fique bem claro. Mas nós fomos chamados a participar desse movimento. Nós tivemos o privilégio, tanto eu quanto o José Miguel, de sermos alunos do próprio Bert Hellinger. Então eu quero que a senhora conte um pouquinho para a gente como que foi a sua experiência em ter essa oportunidade de estar ali direto com o alemão que desenvolveu esse método, né? Sim, Como que foi estudar com ele, doutora? foi muito rico, ao mesmo tempo foi desafiador. Nós, antes de termos um treinamento com ele próprio, nós tivemos com alemães que estavam muito próximos a ele. O Gunther Weber, né, que é um psiquiatra, e que fez o trabalho de constelação familiar ganhar o mundo. Quer dizer, não é que fez, mas ele foi o que deu aquele start, porque o Bert Hellinger, na década de 90, ali entre final da década de 80 e 90, estava para se aposentar, não tinha escrito nada. Ele queria trabalhar e oferecer o trabalho dele às pessoas. E o Gunther Weber, como psiquiatra, trabalhando com psicose, né, com pessoas com drogadicção, ele conheceu o trabalho do Hellinger e queria levar aquilo para o mundo e não achava justo que o Hellinger se aposentasse sem ter escrito nada. E o Bert Hellinger falou, então tá, você me acompanha, registra o que você estiver vendo e aí eu vou avaliar se eu autorizo. E foi assim que a Simetria Oculta do Amor chegou para o mundo, foi traduzido para mais de 40 idiomas. Publicado. Exatamente. Está lá como Gunther Weber, um outro, Hunter Belmont e Bert Hellinger, porque foi assim que aconteceu. Né? E ao contrário do que o Hellinger pensava, nesse momento que ele achava que ele ia trabalhar só nesse formato mais terapêutico, ele acabou tomando outro rumo, caminho. Né? E foi aí que a senhora encontrou esse homem. Exatamente, porque aí nós encontramos primeiro o livro, A Simetria Oculta do Amor, chegou para mim em julho de 2003, há mais de 20 anos, no momento em que a minha família vivia algo próprio, uma dificuldade em lidar com a situação. E através do livro eu já tive percepções ricas. E para quem é geração 50 mais, caíram muitas fichas. Hoje em dia faz download, né, os arquivos, né? Upgrade de arquivos.
Então, eu tive muitas respostas já na leitura daquele livro. E com a sincronicidade do universo, né? Sim. Eu fiquei sabendo que ia ter um workshop em Goiânia, eu participei com o Décio e a Wilma. E aí, mais um outro movimento do universo, eu vi que estava acontecendo a primeira turma de treinamento sul-americana aqui no Brasil. O Décio e a Wilma eram alunos dessa turma. E estava ali na metade, ia começar a próxima. E quem eram os professores? O Gunther Weber, né, que escreveu o livro junto com o Hellinger. O Jacob e a Sieglinde Schneider, ela que desenvolveu o trabalho com os bonecos no setting individual. E eu falava, eu preciso aprender isso. E o Hellinger não dava treinamento nessa Isso época. tem mais de 20 anos. O treinamento começou em 2004. Mas isso era final de 2003, mais de 20 anos, né? E aí, o meu marido participou de uma vivência depois e se encantou também e reconheceu o potencial de ajuda das constelações. E aqui eu quero fazer uma observação que quando a senhora traz o Dr. José Miguel, eu preciso lembrar as pessoas que estão assistindo esse podcast que nós estamos falando aqui de 2 médicos. Então, assim, como que é o olhar... a doutora Vânia é anestesista, né? Isso. Falei certo, não falei? Falou. O Dr. José Miguel é ginecologista. Isso. Vocês hoje desenvolvem um trabalho de pesquisa, principalmente a senhora, Sim. né? O Dr. José Miguel, mais ele tá... ele. mais ele? É. Ele está nesse trabalho junto ali... Está na Universidade Federal, né? No hospital... Na Universidade Federal de Goiás, na Faculdade de Medicina. Ele é professor titular da ginecologia. Sim. E lá ele já começou esse trabalho de pesquisa tem quantos anos? 18 anos agora em maio. E aí eu vou junto, porque ele é que é o professor da faculdade e eu sou coordenadora externa desse projeto. Então, só chegando como a gente esteve com o Hellinger, naquele momento, o Hellinger não dava treinamento. Quem dava treinamento eram essas pessoas que queriam compartilhar o que o Hellinger estava fazendo. O Hellinger queria oferecer para a humanidade as percepções dele só. E aí nós tivemos esse primeiro treinamento. O Hellinger não se aposentou, né? Ele trabalhou até 92 anos, se retirou com quase 93 anos. E depois ele passou a dar um treinamento avançado que eu e o José Miguel tivemos a oportunidade de fazermos parte. Nós viajamos para a Alemanha, para o México, para a Espanha. Ele teve módulos desse treinamento aqui no Brasil. Então, nós temos um certificado assinado pelo Hellinger, como Hellinger Ciência, né? Então, sim, estou fazendo inveja a vocês que não têm. É verdade. Porque eu sou dessas. Deve ter sido uma experiência incrível, né? E poder... Só que olha aqui, como que ela fala, né? E aí eu tenho que trazer a oportunidade que vocês que abriram caminhos para a minha turma, né? Para a minha geração... Nós somos quase da mesma geração, mas aí da geração dessa pegada no estudo com as constelações, né? Na época que a doutora Vânia começou, ela precisava sair, fazer viagens, né? Sim. E a vontade de vocês de montar esse instituto, trabalhar dando sequência nesse processo de formação de outros profissionais na área, trouxe essa oportunidade para a gente, né? Por exemplo, eu não pude sair quando veio as constelações organizacionais através do pessoal da Holanda. Eu estava ali com as minhas filhas bem pequenininhas, né? Pois é. Então, conta um pouquinho a respeito do Instituto, como que nasceu, se foi nessa mesma época que vocês começaram a viajar pelo mundo e ir atrás do Hellinger. Então, até então, a gente estava acompanhando o Hellinger aqui no Brasil. Desde 2005, às vezes que ele esteve, até a última vez que ele esteve trabalhando aqui no Brasil, que foi em 2017, eu e o José Miguel estivemos juntos, onde ele foi aqui. E o treinamento que nós fizemos, que foi com os 3 profissionais que eu falei, o Gunther Weber, o Jacob e a Sieglinde Schneider, foram em Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Brasília. A nossa filha era pequena também, então foi um desafio. Era um treinamento com valor alto, né? Mas nós escutamos, nós reconhecemos na constelação o potencial de ajuda. Então, quando a gente terminou o treinamento, era
setembro de 2006, nós ainda estávamos no aeroporto em Belo Horizonte. O Zé Miguel já rabiscou a logo do NACOF. Ali no... Até me arrepiei, porque ali no... Ainda no aeroporto já foi criado o nome. NACOF é Núcleo de Atendimento, Cursos e Constelações Familiares, a princípio. Depois passou a ser Núcleo de Atendimento, Cursos e Constelações Organizacionais e Familiares, né? Então, a gente já saiu ali do aeroporto, voltando para casa, com a data definida, quando seria o nosso primeiro workshop. Foi em novembro, para a gente dar tempo de organizar tudo. Também nós já tínhamos a logo e a ideia de oferecer para mais pessoas aquele instrumento maravilhoso que a gente reconhecia. E ajuda. E quando a senhora fala oferecer para mais pessoas, aqui é tão importante a gente pontuar que quando esse trabalho começou a ser desenvolvido, uma determinada área de atuação quis tomar posse, propriedade desse Sim. trabalho. E o Hellinger lá atrás pontuou, não, esse trabalho é para quem está a serviço da vida. Isso. Então, a minha formação acadêmica é como administradora de empresas. E hoje, a minha profissão é com as constelações familiares e organizações. As pessoas perguntam, mas não precisava ser da área da saúde, psicologia ou médica para atuar? Não precisa, né, doutor? Então, num primeiro momento, o próprio Bert Hellinger ofereceu as constelações como psicoterapia. Ele mesmo, ele passou por várias escolas terapêuticas na formação dele. Ele não estava pensando em desenvolver nada. O Hellinger foi um padre durante 25 anos. Deste período, ele passou 16 entre os Zulus na África do Sul, como missionário, né, da Ordem Mariana. Ele aprendeu muito com aquele povo. Voltou para a Alemanha e passou por várias escolas, né, de terapêuticas, né, como psicanálise, terapia primal, hipnoterapia, terapia familiar, a parte do trabalho da Virginia Satir. Ele conheceu um trabalho que já se chamava constelação familiar também, e ele foi tendo percepções próprias. E, a partir daí, ele passou a oferecer o que ele fazia como constelação familiar, segundo Bert Hellinger. Sim. Porque tinha algo dele que ele estava trazendo. E ele começou a perceber também que o que ele fazia não era psicoterapia. Então, por último, se a gente for olhar, eu tive esse privilégio de estar com Hellinger desde 2005 a 2017. Então, nós ouvimos diretamente dele, ele falando disso, desse processo em desenvolvimento, que não quisessem, né? Ele falava que as constelações é uma filosofia aplicada à vida com possíveis efeitos terapêuticos. Exatamente. Né? Foi quando ele passou a perceber isso. Ele falou, olha, de fato, isso aqui não é psicoterapia. Psicoterapia tem características próprias, tem segmento, tem repetição de atendimento, né? Tem uma sequência. O que eu ofereço é uma ajuda para a vida. É uma filosofia aplicada, porque é uma maneira de nós olharmos para a vida. Aquelas perguntas, né, que a gente faz, por que eu estou vivendo isso? Né? O que a vida quer de mim? Será que está alinhado com o que eu quero para a minha vida? E a senhora vai falando, vai vindo assim um monte de insights, de coisas que a gente precisa falar para esclarecer as pessoas que ainda não conhecem o trabalho. Sim. Ou que já ouviu falar e tem muita curiosidade, né? A diferença do trabalho sistêmico com as constelações, com outras terapias. A importância de falar que não substitui nada, né? Nada. É um olhar a mais que você está dando. Então, quando eu vi um post da senhora agora há pouco falando que não convém a pessoa procurar um trabalho sistêmico só quando ela tem curiosidade, só por curiosidade. Não é assim que esse trabalho funciona, né? Exatamente. Não vai acontecer, não né? vai. Porque tem que ter essa responsabilidade, porque geralmente não, as pessoas que nos procuram, elas trazem uma dor. Sim. Que muitas vezes elas não conseguem identificar a origem dessa dor. E o nosso trabalho ele possibilita que a pessoa entre em contato com essa dor e que a partir dali ela comece a olhar de uma forma diferente para toda essa história que vem por trás dela, né? Exato. Que está na vida antes dela chegar, né?
Então, assim, pontuar essa questão de que o trabalho sistêmico não substitui e que também não pode ser considerado como uma apresentação teatral ou Não, algo que eu vou ali só para ver como que é, né? não, não. Existe uma profundidade, né, nesse trabalho. E, às vezes, as nossas palavras elas são muito limitadas para a gente dizer o que se passa numa vivência de constelação, né? Então, você disse muito bem, as pessoas trazem dores, né? A gente costuma dizer que para ter uma constelação, principalmente quando é numa vivência em grupo, você está diante de pessoas ali, né, que você não conhece e você precisa de coragem e humildade para dizer, olha, gente, eu também tenho uma questão e eu quero olhar para isso. Por isso que a curiosidade apenas não move esse trabalho. A gente precisa, de fato, dessas duas atitudes. E a constelação, ela vai nos proporcionar, assim, olhar para o que está nos incomodando de um outro lugar, de um lugar de onde eu ainda não vi. Hum. Então, ela proporciona o que a gente chama de intervenções de primeira ordem, de segunda ordem, no caso, segunda ordem, de insights. Uhum. Né? Eu clareio, eu enxergo um pouco mais o pano de fundo do que eu estou vivenciando. E a partir do momento que isso se amplia em mim, talvez eu crie espaço para uma solução acontecer. Porque se eu estou vivenciando aquilo aqui, ó, já há um tempo, e se eu amplio esse espaço, olha só, é como se eu tivesse mais possibilidades de me mover de uma outra forma. E se eu me movo de uma outra forma em relação a algo que já é um padrão antigo, é possível que eu possa. É possível que eu possa. Gente, desculpa, tia Lala, horrível. Mas bem, algo novo, né? Uma outra maneira de eu lidar com aquela circunstância pode acontecer, Sim. né? E assim, voltando lá para o Hellinger, nós tínhamos tido esse contato com esses alemães, por sinal muito acolhedores, né? Que às vezes as pessoas têm um olhar para a Alemanha como se fosse talvez pelo Rigidez, o frieza, né? idioma, né? É, Ele é meio truncado, né? sim. Danca, né? Algo assim, Aham. mata, né? Mas acolhedores. E aí a gente vai para o Hellinger, que ele é pontual, certo? E a gente viu o trabalho dele se desenvolver. Nós vimos o Hellinger com receio, sim, de deixar registrado em livro algo que estava sendo experimentado num contexto, não é? Então, se a gente voltar à Simetria Oculta do Amor, esse primeiro livro, a gente vai se deparar com o Hellinger falando disso. Eu tenho receio de que peguem algo que está aqui agora, estático, numa página de livro, saia do contexto e generalizem como uma receita de bolo que serve para tudo. Já era uma preocupação dele em relação ao que acontece quando a gente tira algumas falas do contexto da constelação, do contexto de vida de alguém que está sendo constelado. E é muito interessante porque quando a senhora fala isso, eu me lembro das pessoas que me procuram e elas falam assim, mas Lázara, como que é? Eu falo, olha, é sempre algo novo. Apesar do método ser o mesmo, Sim. né? Aquilo que a gente aprende a desenvolver através desse trabalho com um olhar treinado para aquela situação, para o trabalho sistêmico, cada pessoa que chega é única. Então, ela traz uma história única, né? Não Sim. tem como preparar essa receita achando que todo mundo que sentar ali para o nosso atendimento, a gente vai ter a mesma conduta. Tem em relação ao método, em relação à ética. Quando a senhora fala lá, que esse olhar que o facilitador da constelação ele deve ter para ajudar a ampliar, né, o foco de como a pessoa enxergava a dor e a história dela, e agora ela poder olhar através de uma outra lente, né? Sim. Ampliar essa lente. Então, assim, entra muito a parte da conduta do facilitador, que ele não pode ter intenção. Né? Isso. É um olhar que eu costumo falar assim, que é como se eu fosse uma lanterna, que eu coloco a luz ali, o foco, para melhorar a forma como ele está vendo, mas eu não posso ter intenção em relação
a história dessa pessoa que me Isso. procura, né? Isso entra muito nas ordens da ajuda. E Né? essa postura do constelador é algo que deve ser muito cuidadosamente treinada, orientada. Por quê? Porque a partir daí a gente vai estar cuidando de vidas, pessoas que trazem situações, como você já disse mais de uma vez, que envolvem dores, dores físicas, dores da alma, né? Aqueles dificuldades de relacionamento, dificuldades profissionais, o que seja que está incomodando. E essa postura sem intenção. Eu posso até ter uma hipótese, porque o Hellinger falava disso. Em algumas circunstâncias, ele já tinha visto tantas vezes um padrão se repetir que você pode até ter uma hipótese, mas, por favor, não se agarre a ela. Porque se você se agarra àquela hipótese, você vai perder o que está se passando diante dos seus olhos e diante do cliente. E a gente tem aprendido muito sobre isso, porque a gente está em aprendizado contínuo, tanto eu quanto o José Miguel, e a gente tem dentro do nosso instituto esse propósito de proporcionar educação permanente para mais pessoas, além de nós mesmos. E essa ideia de que a gente olha para o que surge diante de nós na constelação. Mas a constelação não acontece lá, com os representantes. Ela acontece aqui com o cliente que está ao meu lado. E eu preciso estar conectado. O que está se passando com essa pessoa? Que emoções que estão emergindo? Como está o corpo dela? Às vezes, e eu posso falar, eu sou acelerada, né, Lázaro? Uma féia, isso tomando um cafezinho, aí você sabe. Mas, ao mesmo tempo, é um aprendizado. Por quê? Porque o cliente tem um ritmo dele. E eu preciso estar de olho aqui. E não é só ele que tem o ritmo. Se é no grupo, nós temos que estar também atentos a todo o grupo. O que é que está acontecendo com os demais que estão participando daquela vivência? Né? Será que a gente percebe que está rápido demais e eles não estão acompanhando? Porque participar de uma vivência de constelação, o benefício não é só para o constelado. Já existem artigos científicos publicados que mostram os benefícios para todos. Né? Você poder trazer indiretamente para a sua história de vida o que você está vivendo ali, você está vendo na história do outro, né? Com empatia, com compaixão. Então, isso para mim, trabalhar como consteladora, é um presente Então, nesse aproveita e sentido. fala, porque as pessoas me procuram com uma dúvida também. Tá. Lázaro, o que eu posso constelar? Né? Então, a Tá. senhora falando aí das pessoas que vão assistir um trabalho quando é em grupo, e eu aprendi isso com vocês, a gente pega carona muitas vezes na Sim. história do outro, então é muito terapêutico. Sim. Então, às vezes, você só assistir como observador, você participar como representante daquele trabalho, cada vez vai ficando mais rico. E Sim. tem pessoas que se beneficiam tanto que não tem a necessidade de fazer uma constelação. Né? Constelação não é um trabalho, um tratamento que você vai ali de forma periódica, recorrente e fica insistindo naquilo. A gente confia tanto no que é feito, na forma como esse trabalho se desenvolve até agora. A gente precisa dar esse tempo para que essas questões cheguem no lugar que precisa chegar, né? Então, o que a gente pode constelar? Então, pegando essa sua fala, o Stefan Hausner, ele diz algo assim, que o que acontece, o que se mostra numa constelação precisa de tempo e de espaço. E justamente por precisar de tempo e de espaço, esse espaço de tudo que se mostra se acomodar em mim. Né? Ninguém deve tomar nenhuma atitude logo depois de uma constelação, porque o que se mostra vai precisar ser processado por cada indivíduo no seu próprio tempo. Então, vamos lá. Nós somos seres muito complexos. Nós somos seres físicos. Nós temos emoções, pensamentos, relacionamentos, crenças, profissões. E o todo que eu sou sempre vem junto. E eu posso reconhecer que a minha vida está fluindo em vários desses aspectos.
Mas pode ser que não está indo tão bem em uma delas. Pode ser que alguém procure a constelação por um sintoma físico, uma Uhum. doença. E eu e o José Miguel, como médicos, como podemos ajudar essas pessoas através de uma constelação? Não é substituindo nada do que ela já faz, pelo Sim. amor de Deus. A constelação, ela vai contemplar o contexto psicossocial do adoecimento daquela pessoa. Que histórias de vida estão acontecendo? No, onde ela está inserida? Nos E aí grupos? entram aspectos religiosos, Sim, entra os momentos importantes que aquela comunidade ali está sim, passando, sem porque dúvida. nós somos seres que estamos interligados O através de uma tempo teia inteiro. invisível, O né? tempo Eu inteiro. lembro muito bem da aula que a senhora deu nesse dia, que a senhora deu o exemplo de uma roupa de renda que Sim, tivesse aplicações de pérolas, e quando você puxa uma, a tendência é que fiquem mais próximos às outras isso, pérolas, né? E isso, quem está esse movimento. pertinho é impactado de uma forma mais intensa do que as pessoas que vão ficar distantes. E o Exatamente. exemplo que a gente pode citar sempre a partir da pandemia que aconteceu a nível mundial, né? É algo que aconteceu lá do outro lado do planeta, foi repercutindo e reverberando até tomar o todo, né? Então é mais Isso, ou menos isso dentro de cada núcleo que a gente está inserido, né? Então, nosso sistema exatamente. familiar, ali o bairro que a gente mora, a cidade, o estado e assim por diante, né? Isso. E aí, essa parte física nos encantou, a mim e ao Zé Miguel. Uhum. Como ver de uma outra forma como esses contextos, essas interrelações, né, essas relações interpessoais favorecem a saúde ou não. Então, nesse nível, fica no contexto psicossocial e as pessoas sigam fazendo os seus tratamentos. Pode ser que a pessoa venha por uma questão emocional. Ah, depressão, ansiedade, insisto, não substitui, a gente recomenda, por favor, questões de medicação, psicoterapia, isso é no seu devido lugar, né? Aqui a gente vai olhar campo sistêmico. Pode ser como uma mediação de conflitos, Uhum. por exemplo, pode ser algo familiar, um casal que está em dificuldade, que eles podem olhar juntos, pode ser relação com os filhos, no nível da pedagogia sistêmica, uma criança que está tendo dificuldade de aprendizagem, de comportamento na escola, ela está talvez promovendo ou sendo vítima de bullying, uma Uhum. constelação também pode ajudar, né? Então, e nas empresas, Sim. porque como você disse, nós todos somos seres de relação. E nós vivemos em grupo porque isso tem a ver com sobrevivência. Seria bem bacana, pensa bem, nós somos seres essencialmente de grupo. Eu digo que seria uma sacanagem muito grande de quem nos pôs nessa condição, nos criou para viver em grupo, se não nos tivesse preparados para isso. E esses princípios sistêmicos têm a ver com isso. Princípios naturais que favorecem o fluir da nossa vida nesses diversos grupos. E claro que nós chegamos num grupo primário, onde a gente nasceu. E como aconteceu ali essa chegada? Nós herdamos não só a genética, traços físicos, possibilidade dessa ou daquela doença, mas também as histórias, quais foram os eventos que marcaram aquele núcleo, não é? A cultura, a crença, que é tido como certo, como errado. Então, nós vamos sair desse grupo para outros, como você citou. A gente vai ampliando, né? Grupos sociais, grupos profissionais, religiosos, e sempre espelhando o que a gente traz aqui da origem, Sim. não é? E aí eu posso, sem dúvida, usando esse trabalho sistêmico para olhar aqui o meu núcleo, que a gente chama de origem, mas eu em relação a um todo mais amplo, né? O Hellinger tem inclusive um livro que foi traduzido como A Paz Começa na Alma, não é? Então, se eu estou em paz, é muito mais fácil de eu lidar com o outro, né? Qual vai ser a repercussão desse eu que eu sou
em ordem em relação ao outro eu, que é você. E aí, quando a senhora fala isso, fica mais fácil para as pessoas entenderem o que eu posso constelar. Sim. Porque cada núcleo desse que eu estou envolvida, geralmente tem uma demanda relacionada a ele. Não significa que a vida está estagnada. Né? Não. Para muitos, a vida fica paralisada e aquele olhar fica congelado, ou na própria história, ou na história dos que vieram antes. Sim. Para outros tantos, por exemplo, quando constela o inventário, a vida das Sim. pessoas estão ali, está tocando com a família, nos relacionamentos. Às vezes é uma questão pontual que está impedindo aquela família de viver de forma saudável, de ter os relacionamentos sólidos, porque algo pegou naquele momento, uma partilha de bens, e o trabalho sistêmico ele pode ajudar nesse momento, né? Com O que foi certeza. esse algo que pegou, que truncou a vida dessas pessoas, o fluir da vida dessas pessoas com leveza, né? Então, assim, quando a senhora pontua que essas várias esferas que nós estamos inseridos, cabe casar essa dúvida das pessoas. Sim. Olha, então eu posso constelar várias situações da minha vida. Sim. O que a gente recomenda? Você mesma já citou aqui, e o Hellinger dizia isso. Então, a constelação não é uma abordagem para ser repetida. Então, hoje eu quero fazer isso, vou fazer uma constelação, mês que vem eu vou ter outra constelação, depois outra. Por quê? Porque o pano de fundo de uma dificuldade é comum que ele permeie outras áreas da nossa vida. Não é? E se eu olho para aquilo que está me incomodando mais, pode ser que reflita em outra área. E por isso que tanto eu quanto o José Miguel, né, nós não fazemos uma constelação com um cliente com menos de 3 meses entre um e outro. E por que 3 meses? Gente, pelo amor de Deus, nós não vimos isso em canto nenhum. Uhum. Eu acho que é o Zé Miguel, cirurgião, que com 3 meses... né, a cicatriz vai estar realmente o processo de cura. Então, antes de 3 meses a gente não faz. Lembra que uma constelação precisa de tempo e de espaço. Sim. Então, nós até damos a oportunidade para um cliente que teve uma constelação voltar como ouvinte por outra vez, sem pagar mais por isso, para ele continuar nesse processo de ser tocado pela história dos outros. Mas não quer dizer que ele vai estar sendo constelado de novo, não é? E uma coisa bacana que você falou, pensa bem, no Brasil, que a gente ouviu que na Holanda também é assim, entre 75% a 80% das nossas empresas são familiares. E olha a confusão. Imagina o que acontece aqui na minha família, ela vai refletir aqui na empresa. E como é que eu vou conciliar isso em paz, em ordem? Não é? E aí, quando a senhora fala da ordem, assim, ó, lá na família eu sou filha e isso não tem jeito de mudar. E eu Não. cheguei numa ordem, né? Às vezes, no meu caso, eu sou a segunda. Isso. Só que é a única mulher, eu tô entre 2 irmãos. Agora, quando a gente vai para a empresa, chega lá, o pai, às vezes, é o dono, mas não fica lá. O irmão mais novo é que tomou frente dessa empresa para poder cuidar. Olha a confusão. E o porquê que a gente consegue ajudar tantas pessoas tratando dessa esfera familiar e essa esfera profissional. Entender que a ordem do sistema, as leis são as mesmas, né? Sim. Os princípios são os mesmos. O que muda é essa questão da função onde cada um está, né? Eu costumo falar muito das cadeiras. Sim. Naquele momento ali eu não deixei de ser filha, mas eu estou ocupando a cadeira. Né? E respeitar a ordem dentro de cada lugar que a gente está. Isso é um desafio. Porque você fala, no seu exemplo, foi um exemplo até mais suave. O pai ainda era o dono da empresa. Mas imaginem só, se eu sou a filha, e como você já explicou tão bem, por exemplo, na minha família eu sou a caçula. Caçula constelada, gente. Porque, por favor, caçula gosta de... Os caçulas são terríveis. Eles adoram sair do lugar e acham que nada acontece sem eles tomarem a frente, né? Mas uma caçula constelada, não. Bom, mas imagina se essa pessoa, que lá na família de origem é a última, ela é a dona da empresa. E aí o pai ou a mãe, eles se aposentaram. Ela falou, vou trazer meu pai ou minha mãe para dentro da empresa. Pensa, gente.
Como lidar com isso? Então, resumindo, agora eu sou a patroa do meu pai. Isso. E agora? E agora? E outra coisa, e como esse pai e essa mãe vai se conduzir na empresa da filha caçula? Será que eles também... Será que vai estar claro isso? Quando você fala das cadeiras, isso é essencial na família, sem dúvida. Eu até postei algo agora sobre isso. Que quando os adultos assumem o seu lugar de fato, as crianças ficam livres para serem apenas crianças. Olha que cola preciosa que a doutora Vânia acabou de dar para você entender que a gente fala que as crianças, elas estão mais conectadas para a direção para onde o amor quer apontar. E Isso. geralmente elas ficam sobrecarregadas. Demais. Então, um adulto no seu lugar, ele deixa a criança livre para ser criança, né? Isso, senão elas se confundem. Elas precisam de um adulto para ajudá-las no seu processo de desenvolvimento, né? De autorregulação emocional, porque a gente nasce imaturo. Mas esse adulto, por qualquer motivo que seja, está numa posição infantil. Olha a confusão que gera para essa criança. E o amor da criança, a necessidade de pertencer ao grupo, de se vincular, faz parte da sobrevivência dela. E ela acaba tendo a ilusão de que ela é que vai cuidar. E aí fica sobrecarregada e ela sai do lugar dela de criança. Imagina que uma pessoa se desenvolve assim na sua família, achando que ela precisa cuidar dos próprios pais. Ou seja, é um padrão que a gente chama, uma dinâmica, né, chamada de parentificação. A criança ali cresce como se ela fosse pai dos próprios pais. Ela vai chegar na empresa e ela vai levar com ela esse padrão. E ela vai tentar cuidar do chefe. Ela vai achar que se ela não fizer nada, o chefe não vai fazer. E se isso não está claro, gera problema para ela Vai na ferir empresa. as leis, né? Fere as Sistêmicas. leis. Ela pode usar isso com consciência ao favor dela e da empresa, ocupando lugares que permitam agir de fato assim. Mas aí ela vai estar na cadeira dela. Por exemplo, uma criança que cresce num padrão de... A dinâmica é de triangulação, tentando salvar pai e mãe como casal. Ela está ali como ponte na relação de pai e mãe. Ela pode ser uma excelente mediadora de conflitos, porque ela conhece isso, mas com consciência. Sim. Aí a senhora entra num ponto que eu adoro, que é falar sobre os padrões, porque muitas vezes é como se fosse uma doença. A pessoa olha para aquela doença e ela quer se livrar dela logo, antes de perguntar o que isso veio para ensinar para ela, né? O padrão é a mesma coisa. A pessoa identifica, ela assiste aqui o que a gente está falando, ela fala, bom, eu sou filha de pais separados e eu senti isso de tomar partido da minha mãe ou do meu pai e entrei nesse triângulo. Então, eu quero me livrar de um padrão. E aí está o lado bom da história. Você pode usar o seu padrão no lugar certo e na hora certa e ele vai te favorecer. Isso. Você aprendeu a fazer isso lá na infância, né? Exatamente. A mediar esse conflito, só que fora de ordem. Por isso que muitas vezes gerou adoecimento. Isso. Ó, essa questão do padrão, você já, como ex-aluna que foi, é um exemplo que eu dou sempre. Eu, Vânia, eu venho de uma família conhecida pela impaciência, né? Nós somos, tudo acelerado, sabe? Para vocês terem uma ideia, o apelido do meu bisavô materno era Balduíno Sete Cabaças. Nossa. No sertão da Paraíba, ele tinha que buscar água em cabaças. E ele não tinha paciência para ir e vir. Ele carregava 7 ao mesmo tempo. Duas num pau aqui, uma na cabeça equilibrada. Eram 7. Então, eu venho dessa família com esse padrão. E eu tenho isso em mim. E eu sou anestesista. Vamos lá. Eu usar esse meu padrão de ser rápida e acelerada nas minhas relações familiares é perigoso. Porque tem o tempo do outro, tem as características do meu marido, da nossa filha. O tempo deles é diferente do meu. Agora, pensa bem, eu como anestesista, tá tendo uma parada. Vocês querem a Vânia, descendente Balduíno de Sete Cabaças? Ou vocês querem aquela lentinha?
Não, né, gente? Bora! 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 Então, se eu tenho consciência disso, eu posso sim usar esse padrão ao meu favor, ao favor da minha paciente, dos meus pacientes. Mas eu preciso estar atenta nas minhas relações interpessoais. Isso pode ser perigoso. E aí a senhora falando desse seu padrão e do seu bisavô, né? Bisavô Eu materno. lembrei aqui, gente, do livro que a doutora Vânia lançou. Foi o ano passado, não foi? Foi em setembro. E ela estava me contando aqui, antes da gente começar esse bate-papo maravilhoso, que tá uma delícia, ela me contando que ela estava no meio de uma pesquisa para o doutorado. E aí tinha que pegar mais uma cabaça. Tava pouca água. Quando a gente fala desse manancial aí de conteúdo que ela tem. E aí nasceu esse livro. Lindo, lindo. Ainda não li, acabei de ganhar. São os vínculos parentais e o fluxo da vida. Doutora Vânia, então aproveita e conta pra gente um pouquinho. Além de consteladora familiar, organizacional, a senhora tem um trabalho que é sistêmico também. É considerado constelação, aquele que a senhora com as frases de intenção? Ele é um trabalho desenvolvido pelo Franz Ruppert, que é um psicólogo, né, da universidade, correspondente à Universidade Católica, lá em Munique. E ele começou com o trabalho do Bert Hellinger, com as constelações familiares também. Só que o Franz Ruppert, ele sempre foi um estudioso da psique humana. E ele percebia que nós temos esse eu que está relacionando com os outros, e aí eu uso isso numa constelação familiar ou organizacional, mas eu também tenho o efeito disso no eu que eu sou, na minha psique, que estratégias de sobrevivência eu utilizei para lidar com esses outros dos meus grupos, particularmente minha mãe, meu pai, com os cuidadores no início da minha vida. Por um tempo, eu chamei de constelação do eu, constelação da identidade, né? Só que o próprio Franz Ruppert, ele prefere que a gente chame pelo nome em inglês, IOPT, que é uma sigla em inglês que se refere à terapia e teoria e terapia do psicotrauma orientado para a identidade. Mas acaba sendo uma constelação desse eu que eu sou, que tenho em mim partes saudáveis, partes que precisaram desenvolver estratégias de sobrevivência para deixar a dor ali um pouquinho mais escondida, né? Para a gente chegar até aqui. E esse trabalho da senhora influenciou também, né, nesse livro? Sim. Começou com as próprias constelações, né? Essas vivências com as constelações familiares me puseram diante do outro de uma maneira diferente, né? De eu enxergar o outro. Eu costumo dizer que na minha existência eu acho que não teve nada que me fez desenvolver mais como ser humano do que ser representante em constelação. Não foi nem ser constelador ou ter sido constelada. Porque é fácil quando a gente está de fora, né? Eu olhando daqui, eu digo, não faria isso nunca. Jamais. Não é? É. Mas entra lá, naquele papel. E um exemplo tão simples, eu como caçula, né? Eu nunca tive problema com meu irmão. Nada assim real. Mas nós tínhamos, sabe, uma distância na nossa relação, algo assim que parecia que tinha uma trave, um abismo, sei lá, até eu começar nas constelações familiares. E eu só era chamada para ser representante da irmã mais velha. Deus do Então eu céu. precisava sentir no corpo, na alma, o que é estar nesse lugar, né? Isso. Eu senti o que eu fiz o meu irmão passar tantas vezes. Ai, a caçulinha. Não pode. Você tem que, né? Ela pode brincar com seus brinquedos, ela pode lhe atrapalhar no que você está fazendo. Pode quebrar seus pode brinquedos. Quebrar, pode correr atrás de você com o pau cheio de prego. Gente, eu acho que isso é intriga, mas assim dizem, né? Então, mas ao tomar consciência disso e sentir de fato, não é algo racional. A constelação, claro que ela passa por aqui, mas ela acontece aqui.
primeiro passo, sem dúvida, vem por aqui, vem. Mas ela acontece daqui para baixo. A minha relação com ele foi assim, fluiu de outra forma, sem ter sido dito nada, sem ter um pedido. Oi, gente, sinto muito o que eu fiz aí. Não, foi essa tomada de consciência, né? E é Então, interessante porque, assim, quando eu mudo, o outro muda. Muitas vezes o outro nem sabe. No caso, o não, seu irmão nem sabia, talvez, que a senhora estivesse constelando e fazendo um trabalho nada disso. direcionado para essa relação, né? E como assim, eu mudei e agora ele também está diferente comigo e essa barreira que existia entre nós Nem se eu dissolveu, né? sabia que eu estava trabalhando indiretamente essa Sim. questão. Mas aí você vai caminhando nesse trabalho. E aí você se dá conta de como você está pegando carona com essas histórias. Então, a partir daí, e eu já disse, eu e o Zé Miguel como médicos, nós começamos a olhar, inclusive, para os nossos pacientes de outra forma. Tem algo mais do que o biológico. Por que tantas pessoas se expuseram ao vírus, quer seja Uhum. da Covid, quer seja com dengue, e por que é uma minoria que tem o decorrer dessa doença de forma grave, chega a morrer, e outros não, são sintomas leves, tem algo a mais, não Uhum. é? Então a constelação começou a nos pôr em contato com mais clareza em relação a E isso. foi aí que veio essa vontade de fazer essa pesquisa científica para. Sim, porque aí nós somos desse ambiente, né? Eu Uhum. sempre fui muito estudiosa. Eu sou uma leitora voraz, gente. Eu leio 500 livros ao mesmo tempo. E um puxa outro, e puxa outro, e vai juntando aquela coisa, né? Aí, enquanto eu estava nesse início da constelação, lá fui eu fazer uma pós-graduação em psicossomática, para entender esse todo de outra maneira. Porque, sem dúvida, gente, a nossa medicina, ela deu passos gigantescos. E eu preciso, ao mesmo tempo, reconhecer que em algumas áreas ela tem limite, não é? Particularmente nas doenças crônicas, né? E uma dessas doenças, dessas condições de saúde, o Zé Miguel, como ginecologista, ele tem muito contato e é um estudioso e pesquisador, que é a dor pélvica crônica. E eu acabava em contato com essas pacientes, fazendo anestesia para as pessoas olharem dentro delas, porque doía. Só que hoje a gente já sabe que 30% delas não tem lesão orgânica alguma, mas a dor é real. Outros 30% o que encontra no justificador, porque outras mulheres que têm aquela mesma condição de saúde não têm dor nenhuma. Então tem que ter algo a mais. E a psicossomática me ajudou a olhar para o ser humano assim, como esse todo, em que a gente considera que não existe isso de ser uma doença emocional. Olha, tem nada que separe mais um médico do seu paciente do que dizer é psicológico. É como se você desmerecesse o que ele está vivendo. Então, a psicossomática moderna traz esse olhar em que o sintoma é um mensageiro. É um mensageiro de mensagens profundas de nós mesmos e dos contextos de vida em que eu estou inserido. E onde é que a gente estava vivenciando isso? Nas constelações, Uhum. não é? Então a gente queria, opa, está vendo aqui acontecer. Vamos olhar com o olhar da ciência, porque a gente não pode abrir mão dela, não é? Então, como fazer essas pesquisas? Aí o Zé Miguel fez pesquisas olhando para essas mulheres com dor pélvica crônica. Em 2014 foi publicado numa revista científica avaliando 230 mulheres que têm essa condição de saúde, aquelas que tiveram uma constelação além do tratamento habitual, que fique muito claro isso. Sim. Nada foi tirado delas, mas aquelas que quiseram e aceitaram ter uma constelação tiveram redução estatisticamente significativa na intensidade da dor. Agora nós estamos com um outro trabalho que já foi aceito para publicação e deve estar saindo, já foi revisado por pares, e mostrou que aquelas pacientes que tiveram a constelação ajudou a receber alta do ambulatório, porque é difícil para elas saírem, porque são condições bem complexas. Então a gente precisava olhar para isso.
E aí, aí eu fui fazer mestrado e doutorado com quase meio século de vida. E esse foi um convite da minha mãe. Minha mãe não quis ir olhar a constelação familiar. Apesar de, em 2003, quando eu pensei na constelação, eu tinha a ilusão de que a constelação era para ela. Eu ia ajudar a salvar minha mãe de uma dor que ela estava vivenciando em relação à doença de uma irmã querida. Mas não era para ela, era para mim, não é? E uma coisa que ela me falou: pesquisem, estudem para que o que vocês fazem possa ter uma repercussão diferente para as pessoas, possa chegar a mais gente. E aí o que eu encontrei nesse primeiro momento, vamos ver, será que de fato esses vínculos com pai e mãe no início da vida se associam com a saúde mental, com a intensidade, com a maneira de vivenciar a dor dessas mulheres? Aí foi a minha pesquisa de doutorado. Só que eu estava lá, e aí a descendente Balduino de Sete Cabaças não podia ficar só naquilo. Eu fui chamada pelos alunos, eu fui convidada para ser mentora, né, da Faculdade de Medicina, da UFG, tinha um grupo de alunos, e eles pediram para eu falar sobre saúde mental dos estudantes de medicina. Nós já sabemos, já está descrito que ansiedade, depressão, burnout, ideação suicida é mais alto nessa população do que em jovens da mesma idade. E eles queriam que eu falasse disso, justamente por quê? Pelas constelações e pelos meus estudos. E à medida que eu fui lendo para fazer essa apresentação para eles, falava, gente, mas não é só aqui, pera ainda é da Pera ainda Paraíba. é ótimo. É da Paraíba. Tem que traduzir para o goianês. Espera aí. Espera aí um pouquinho. Espera um pouquinho. Tudo que eu lia dizia assim, relacionava com processo seletivo para o curso de medicina, que ainda hoje é o ponto de corte mais alto, concorrência maior, não só no Brasil. Porque é muito conteúdo, vivencia ali doença, morte. Falava, tá, mas os dados mostram que 1/3, mais ou menos, é que tem mais ansiedade, depressão e tudo isso. E se fosse o curso mesmo de medicina, não seria o contrário? A maioria teria essas condições e não o inverso? Tem que ter algo a mais. E aí eu fui estudar, o que será que está aqui por trás disso? Aí eu fui ver traços de personalidade. Tem um traço de personalidade que as pessoas falam, é comum hoje em dia, a síndrome o fenômeno impostor. Eu me senti da impostora ou do impostor, né? Isso, eu me senti uma fraude. Você está ali, você conseguiu ingressar num curso de medicina de uma universidade federal, mas ainda assim é como se foi sorte. Outras pessoas mereciam estar aqui mais do que eu. Falava, isso é mais associado à ansiedade e depressão. Mas como isso se forma? E eu não tinha, à época, um instrumento validado para o português do Brasil. Eu encontrei um outro que se chama autoeficácia percebida. A crença que eu tenho na minha própria capacidade, quer seja de lidar com a dor, que eu estudei isso nas mulheres com dor pélvica crônica, quer seja enfrentar um curso de medicina, quer seja enfrentar uma pandemia, não é? Mas como essa crença se forma, gente? E na base, com o que eu recebi. Aí estou eu fazendo um doutorado, fazendo uma pesquisa, estudando 246 mulheres, entrevistando essas mulheres. Fui fazer uma pesquisa com os estudantes de medicina da UFG. 314 responderam. E as duas pesquisas foram publicadas em revistas acadêmicas internacionais de alto impacto, fator de impacto alto, né? Então, isso chegou no meio científico. Olha, gente, vínculo com pai e mãe é importante mesmo. Então, vamos continuar? Isso é para embasar o que a gente vê. Viu o movimento? Olha, eu via na prática na constelação. Eu quero ver se de fato acontece mesmo.
Aí eu trago através desses instrumentos que são psicométricos, são quantitativos. Vamos ampliar um pouquinho mais? Aí agora nós temos pesquisas já aprovadas no Comitê de Ética para ampliar com a constelação se o que a gente olha, se é de fato mesmo um grupo controlado, prospectivo, não é? E aí vamos chegar ao livro. Tudo isso, gente, para dizer como eu cheguei no livro. E deixa eu aproveitar e falar para você deixar de ser distraída, porque olha a importância dessa mulher que está aqui. Olha só, ela desenvolveu essa pesquisa que vem embasar e fundamentar esse trabalho. E o que que acontece? Muita gente que não entende, que não conhece do trabalho sistêmico, acaba associando isso a algo que é místico, que é misterioso. Tem gente que pega de mãozinha dada ali com aspectos religiosos e vai trabalhar isso dentro dos seus atendimentos. E de repente, eu não posso aqui criticar essas pessoas, mas eu posso pontuar que por trás desse trabalho existe muito embasamento científico e não tem nada de místico, né, doutora? Ele acontece com a parte fenomenológica que traz essas informações, mas quando a gente começa a buscar essa parte científica, a gente vê que está tudo atrelado a outros fenômenos que a ciência já vem estudando, né? Sim. Então, nós precisamos respeitar esse Uhum. olhar da ciência, mas ao mesmo tempo, a ciência não tem resposta para tudo, né? Então, nós percorremos esse caminho. Só para eu completar a questão do livro e voltar nesse Sim. ponto importante que você trouxe. Como eu disse, hoje em dia, essas pesquisas têm sido citadas, porque a gente recebe, têm sido citadas por outros pesquisadores. Eu tenho sido convidada por revistas, pessoas do trabalho da Itália, do Japão, de outras partes do mundo que estão estudando vínculo com pai e mãe também, Uhum. né, como revisora desses trabalhos pelo impacto das minhas pesquisas nesse ambiente. Bacana, ótimo. Eu queria que chegasse lá mesmo. Mas e as pessoas comuns, não é? Como fazer tudo isso chegar à comunidade em geral? Aí foi que veio a ideia. Se você puder mostrar, abrir o livro um Sim, eu pouquinho. vou deixar, eu vou te passar ele para a senhora, Tá. se a senhora quer. Então, qual foi a minha ideia? Fazer isso assim, ó, de forma ilustrada. É um livro para adultos, sim, só que ele convida a criança que há em nós, para a gente entender como, através dos vínculos que eu tive na minha origem, eu cheguei até aqui. Mas ele também faz um outro convite, que a gente pode, a partir do que eu tive, eu cheguei até aqui com clareza, eu posso dar passos diferentes. Ele também fala disso. Que nós não somos reféns indefinidos do que a gente teve lá atrás. Né? Que a ciência mostra que é possível, sim, fazer diferente. Então, esse livro é um livro ilustrado, ele traz informações científicas. Tem momentos aqui, deixa eu mostrar, que eu trago nessas 2 páginas, são dados bem técnicos, mas eu digo distraído, fique tranquilo. Não apavore Não distraído. distraídos não se apavorem, porque aqui eu troco em miúdos. Aham. E é um livro todo embasado em ciência, sim, porque isso aqui foi a fundamentação de uma tese de doutorado, tá certo? Então ele é todo referenciado. Mas me alegra quando, por exemplo, a minha funcionária de casa fala: gente, eu entendi isso aqui. Sim. Eu estava contando para as minhas filhas, falei para minha irmã. Então foi essa a ideia e por isso que ele é nesse formato, entendeu? E está sendo distribuído pela editora, pelos Então, sites, como no que é? nosso Instagram tem um link na bio, né, que pode adquirir lá no nosso consultório, ou a editora tem o e-commerce, então lá Uhum. também tem o link da bio. E a ideia foi essa, levar esse conhecimento para as pessoas comuns. E aí você vem com essa questão do olhar, né?
Gente, tem um aspecto da constelação que nós não temos ainda explicação para ela. E o Hellinger falava isso, né, doutor? Ele falava, ó, eu não tenho intenção, para mim não importa o que vai acontecer aqui, no sentido de ter que dar satisfação disso em termos científicos. Eu Sim, sei que acontece. Ele isso. falava que sabia que acontecia aquilo e para ele não importava se acreditava ou a explicação científica que iam dar para isso, né? Por Isso. repetição, ele foi estudando e fazendo trabalho e vendo que realmente tinha um resultado, né? Então, o Hellinger foi um grande observador das relações humanas. E ele tinha uma característica muito interessante de se expor que aparecia. E ele, sem medo, que é outra postura necessária para quem quer trabalhar sistemicamente, sem medo, sem intenção, né? Sem julgamentos, sem um amor preferencial por um ou outro elemento do sistema, mas olhando com benevolência para o todo, né? Ele se expunha ao que aparecia. E ele dizia: eu tenho observado as famílias que eu trabalho que essa circunstância flui melhor assim, né? Então, ele se expunha ao fenômeno. E nós não temos ainda, de fato, uma explicação, uma teoria de como, por exemplo, eu, Vânia, sendo escolhida para representar, por exemplo, a mãe da Lázara, sem conhecer a história delas, naquela representação, né, uma representação espacial dessas relações, da configuração da sua família, eu passar a ter sensações parecidas com a da sua mãe, até fala que ela é habituada a dizer, às vezes até a postura física. Nós não temos ainda explicação para isso. Existem hipóteses, há algo na constelação que a gente pode chamar de consiliência. Ela concilia saberes de diferentes áreas do conhecimento humano. Então, um físico quântico pode falar de efeitos não locais atemporais de um universo holográfico. Não é? Ó, quando ele fala isso, vamos pensar assim, ó, uma tribo indígena que nunca viu tecnologia, que não tem Nossa. noção daquilo. Então, de repente, chega uma torneira dessas, que é como se fosse aquelas do centro cirúrgico. Você só passa a mão ali embaixo e a água desce. Como que ele ia falar? Isso é um É milagre, um milagre, exatamente. não é? Pois não é? Um exemplo para quem não consegue ainda entender de forma prática o que acontece é mais ou menos isso. Não é porque a gente não tem acesso ainda. E aí vou usar essa maneira simbólica de falar, né? A esse recurso tecnológico, às vezes científico, da física quântica e tudo Sim, mais, que ele não seja verdadeiro. A água chegou lá, o indígena lavou a mão, mas ele não ok. entendeu nada da tecnologia que estava envolvida naquilo ali, né? Isso. E um biólogo pode olhar e falar: não entendo nada desse negócio de efeito não local atemporal. Isso é um campo morfogenético que dá limites, né? Não só ao físico, nós temos campos mentais, sociais, como se fosse um modelo que não permite. A gente se diz de ter livre-arbítrio, mas não é tão livre assim, Sim. porque tem esses limites invisíveis. O Hellinger não queria saber nada disso. Ele se expor ao que aparecia. As pessoas falavam, olha, na minha família está tendo uma repetição. Muita gente, por exemplo, um tema tabu com ideação suicida ou mesmo suicídio, ele dizia assim, olhar para... E olhava. E a partir disso, ele pôde se desenvolver esse trabalho. E ele dizia que era uma ciência no sentido de eu estar ciente do que se expôs, né? Tem o Daniel Siegel, que é um psiquiatra formado por Harvard, professor do curso de medicina da Universidade da Califórnia. Ele desenvolveu a neurobiologia interpessoal, como isso se reflete no nosso físico, no nosso desenvolvimento biológico. Aí, como Aí referência. também tem a ver com o neurônio espelho.
Neurônios em espelho é outra coisa que é dita. Aí você fala, e os Zulus vão falar o que disso? Nada. Então, por isso que há consciência. E, às vezes, num país como o Brasil, que tem... Nós somos, né, muito místicos, o termo Sim, que você usou. sim. O esoterismo existe. Quem sou eu para questionar alguém que participa de uma constelação e, a partir dos seus filtros, diz: eu estou vendo aqui o que eu vivencio na minha igreja? Eu me retiro disso, porque Uhum. a percepção é individual. Agora, eu e o José Miguel, nós somos desse ambiente acadêmico. Então, nós temos mais a tendência de trazer para esse olhar. E eu E costumo com falar para os respeito. meus clientes, para as pessoas que me procuram, apesar de eu não ser do meio acadêmico, eu sigo de forma fiel o que eu aprendi no Instituto de Vo- porque isso, para mim, tem mais coerência com o trabalho. É igual a senhora falou, quem sou eu também para Sim, para falar a respeito do trabalho pois de é. outras pessoas, né? Então, esses dias eu me divirto, né? Porque assim, eu tenho todos os Ais que você imaginar, assim, de iPhone, iPad, iPhone, eu tenho iPin, eu tenho um iWatch. E um dia eu tô aqui falando, e vocês devem ter notado, que se prender minha mão eu não Acabou. falo, acabou. Essa aqui ficava me filmando e É. fazendo bumerangue de mim, aluna custosa. E eu tô lá, né? E quando eu faço assim, o iWatch aqui, a Siri é a Siri, É, porque tem a Alexa, é a sim. Siri. A Siri fala: eu já ouvi isso na internet. Cala a boca, criatura. Eu entendo como isso se dá? Não, gente. Eu uso o benefício da tecnologia. Uhum. Eu brinco que não tinha nada mais esotérico do que o povo caçando Pokémon na rua. Tem coisa mais doida do que essa? As pessoas usam. Pensem bem, uma ressonância magnética. Você entra naquele aparelho, o aparelho não abriu você, mas ele tira foto dos seus órgãos. Ele capta o que os seus órgãos estão emanando de acordo com o seu funcionamento. E num processo de ressonância, registra isso numa foto maravilhosa. Aí o povo adora a ressonância magnética. Agora, se eu disser que entre mim e a Lázara flui uma energia positiva, não, É muito ou se eu disser mística. é mística demais, né? Tudo Aí é energia, tudo tudo é dela é energia. energia. Agora a gente quer um É. eletrocardiograma, a gente quer um Deixa de eletro... ser Não distraída. é? Que distração é essa, Doutora criatura? Vânia, a senhora acredita que já tem mais de uma hora que a gente está aqui? Sério? Sério, não é bom? Será que é por isso que meu marido fala que eu falo demais? Olha, a prosa é boa. Tem quanto tempo que vocês estão casados? Vai fazer 30 anos agora, terça-feira, no dia Então a 5 senhora de pode ter março. certeza que o borogodó é bom, porque Ixi! senão não tava, ele não ia estar pontuando justamente o tanto que fala. Nossa, pois não Então o é? borogodó da fala é bom, doutora. Pois é. E vai ficar com gostinho de quero mais, isso é muito bom, porque a gente vai poder voltar a encontrar. Pois é, O que tempo que a senhora tiver beleza. disponibilidade, as portas do meu podcast estarão abertas para a Gente, é a senhora. primeira vez que eu tô no podcast. Tá Estou vendo? tão fina, até fiz uma maquiagem bonita. Não passa vontade, não, gente. E vocês viram, né? O motivo de eu ser tão orgulhosa e estar me sentindo tão honrada de ter sua presença aqui. Mas Obrigada. para a gente concluir, eu Tá. quero que a senhora dê uma pitadinha aí no momento que as constelações estão passando, a respeito dessas polêmicas que foi Tá. parar, esse assunto ficou famoso e foi parar lá no Senado, não foi? Foi. Como que E é? ainda Conta pra está. gente. Então vamos lá. A constelação é algo novo. Não é? Se a gente for falar, final década de 60, 70, gente, eu estava nascendo, foi ontem. Novinha! Foi ontem. Então, é algo que está em desenvolvimento e o Hellinger deixava isso muito claro. E o que que acontece? Como eu já disse, o Hellinger não quis limitar nada. E você citou tão bem que, no momento, ele ofereceu como psicoterapia até ele entender que é uma ajuda para a vida. E quem estivesse a serviço da vida poderia aprender e oferecer constelações. Então, isso foi positivo,
para que, por exemplo, eu como médica e não como psicóloga pudesse aprender, você como administradora, pedagogos, pessoal assistentes sociais. E como o Hellinger não pôs limite nisso, o trabalho cresceu muito. E tudo que cresce assim também pode vir de forma desordenada. Porque cresce a curiosidade, cresce Sim, os comentários, né? isso, A parte estrutural nessa questão do que pode, o que não pode ser feito. isso. Quem que é dono disso? E outra coisa, o que é que eu preciso? Qual é um modelo mínimo de um treinamento para eu ser uma consteladora, um constelador organizacional ou familiar ou da pedagogia sistêmica? Então, ele não se preocupou com isso. Por um lado, isso foi bom. Em que sentido? Porque cresceu, chegou aos 5 continentes, chegou até nós. E muitas pessoas têm se beneficiado das constelações. Por outro lado, o que cresce assim vai sendo colocado em risco, em xeque. Então, por exemplo, tem pessoas que, depois de um fim de semana, de uma vivência em constelação, se oferecem como consteladores, antes mesmo de terem processado em si o que elas vivenciaram. E já estão atendendo outras pessoas, já estão dando treinamentos. Então, e quem faz treinamento lá no NACOF tem um site que tem esses dados Sim, colocados lá para quem quer sim, esse tipo de informação, né? Olha, a graduação desse profissional, onde que está. Então, vocês endossam exatamente. esse profissional que faz o treinamento com vocês, Isso. né? E sabe por que a gente precisou fazer isso, Lázara? Porque algumas pessoas que viam a gente trabalhar, e você sabe que a gente não amarra conhecimento. A gente está ali para compartilhar o que a gente sabe. Algumas pessoas viam a gente em workshop e um dia a gente descobriu que tinha pessoa dizendo que tinha sido treinada por a gente sem ter sido. Então, a gente colocou lá no site, olha, quem realmente completou, que a gente considera habilitado, está aqui. Mas tem os distraídos ainda. Então, presta atenção, gente, presta atenção. Presta atenção, porque eu tenho o distraído, a distraída, que não vai olhar qual foi a formação daquele constelador, daquela consteladora. E o que aconteceu? De fato, alguns excessos. Nós sabemos, sim. Né? Por exemplo, no judiciário, a gente sabe de mediadores, consteladores, quando, por exemplo, vítima para pedir perdão a abusador. E quem conhece o trabalho do Hellinger sabe que não se trata de pedir perdão, esse termo nem é usado na constelação. Então, está havendo críticas? Sim. Mas nós consideramos essas críticas importantes para que todos nós possamos dar um passo atrás e dizer: opa, espera aí, o que de fato está acontecendo? Então, por exemplo, existe a Associação Brasileira de Consteladores, que foi fundada em 2004, já com essa preocupação de dar um norte, uma orientação do que seria o mínimo necessário para ser um constelador. Mas agora, essa constelação está começando a ter mais força. A gente precisa olhar para isso, tá certo? E, ao mesmo tempo que a gente não pode amarrar um instrumento, uma abordagem tão rica e tão linda, nós precisamos fazer o meia-culpa. E o pessoal que é da ciência fala assim: não tem evidência científica robusta. Isso não é bullying, não? Evidência científica robusta, nem todo remédio que a gente usa Tem evidência tem. científica. Então, eles têm razão nesse sentido? Tem. Então, a constelação está caminhando nesse sentido. Atualmente, eu estou refinando um trabalho de catalogação do que já foi produzido cientificamente, o número de participantes, os benefícios alcançados. Eu e o José Miguel fomos convidados em
fevereiro, há um ano, em fevereiro de 2023, nós participamos de uma força-tarefa internacional com sede na Holanda, né, com o pessoal da Faculdade de Medicina de uma cidade que se chama Groningen, alguma coisa assim, gente. Para fazer parte dessa força-tarefa, para intensificar o trabalho, a investigação das constelações no ambiente universitário. Então, nós temos essa preocupação. E nós não vamos dizer a vocês que já existe evidência A, que é o que as pessoas querem. Mas eu estou dizendo que vocês tomam muitos remédios que também não têm. Tá certo? Muito Então, nós temos evidências dos benefícios? Temos. Ah, mas constelação é contra a mulher. É um modelo patriarcal, com machista. misoginia, com machismo. Não, o Hellinger diz isso com clareza. Nas famílias que eu tenho observado, que vêm para trabalharem comigo, eu tenho percebido algo que favorece que o relacionamento flua melhor. Tem uma dúvida que as pessoas chegam me perguntando, entra na hierarquia. Sim. Quem tem esse olhar distorcido costuma falar assim, então a mulher é menor do que o homem. Não tem nada a ver, porque quando chega para um relacionamento, os dois chegam juntos. Sim, né? Foi isso exatamente. que eu aprendi. Então, eles são do mesmo tamanho. Isso. O que o Hellinger pontuou muito bem é que tem algumas posições que favorecem a vida, né? Isso. E eu gosto muito daquele exemplo e lá dos homens primitivos, como que eles faziam até para entrar dentro da caverna para proteger a prole, né? Sim. Então, as crianças primeiro, a mulher depois, o homem por Isso. último. Quem sai primeiro? O homem homem. primeiro, a mulher depois. Por quê? A ameaça que estava lá de fora muitas vezes era um leão, né? Então, para essa criança não ser comida, ela entra primeiro. Para essa Isso. mulher que tem força física menor, ela entra depois. E isso é o lado biológico, o lado físico dessa estrutura não muda, né? Não. Homem e mulher. E a gente nasceu com essa estrutura. Né? Sim. E o Hellinger fala também, gente, insisto, nas famílias com as quais eu tenho trabalhado, né? Se a mulher se encarrega de nutrir e o homem de garantir segurança, parece que flui melhor. Mas em nem todas as famílias isso é possível. Está lá escrito. Sim. É só pegar o livro A Simetria Oculta do Amor. Quando fala das questões de aborto, o Hellinger não condena. Gente, lembrem-se, primeiro, um dos princípios é o pertencimento de tudo e todos. Então, agora, o que ele viu algumas vezes, que quando a pessoa trazia uma questão de uma dificuldade, podia ser que o fato de ter tido um aborto espontâneo ou provocado se fazia presente ali numa dificuldade que a pessoa estava vivenciando. Mas não quer dizer que isso é aquilo, certo? E nem que as leis dos Não. homens, as leis morais, substituem também Não. as leis sistêmicas, né? Pelo São contrário. necessárias para como se fosse um maestro que rege a ordem da cidade, do município, Sim. daquele lugar. Mas as leis sistêmicas, elas também estão atuando, quer você queira ou não, né? E o Hellinger deixava bem claro, ele não passava a mão na cabeça de ninguém, pelo contrário, ele dizia que a reparação é necessária. E aquela pessoa que foi vítima, ela tem o direito e o dever de exigir reparação. Por quê? Porque se ela não exige reparação, quem vem depois exige. Porque ficou um desequilíbrio naquele sistema. E como essa pessoa que vem depois vai exigir uma reparação de algo que ela não vivenciou? É fora de medida, é E outra fora coisa- de tamanho. Outra coisa que a gente percebe, que é um questionamento, é se essa reparação ela tem coerência com a realidade. Porque uma coisa é a expectativa, outra coisa é a realidade. Isso. Então, é claro que aqui tem assunto demais e vai ser o assunto para um outro momento. Mas, assim, fica para instigar a curiosidade de vocês.
Quando a gente olha, por exemplo, para o sistema prisional, qual o Sim. efeito que isso tem trazido como resultado positivo para a sociedade? Pegar esse delinquente, pegar esse perpetrador e, de alguma forma, excluir. Quando ele está lá dentro do sistema penitenciário, se ele faz algo de errado, exclui ele de novo, colocando em uma solitária. Quais são os resultados positivos desse sistema que quer se intitular como um sistema que educa, né? Pois Que eu é. excluí para educar? Teve resultados positivos ou não? Então, esse olhar curioso a gente sempre tem e é o que envolve as nossas pesquisas nesse sentido. Isso. Que fique claro mais uma vez, a reparação está dentro dos princípios sistêmicos para que as relações possam voltar a fluir. E claro que essa reparação não é para ser fora da medida. E para isso vem as leis de cada grupo. Não é para você ter uma ideia, nesse refinamento, nessa catalogação de dados, tem trabalhos maravilhosos feitos com pessoas no sistema prisional, não é? E você poder olhar para isso, essa pessoa ampliar a sua percepção do que ela fez a outro, de que ela precisa aqui reparar, sim, dentro do que é cobrado naquela cultura, mas ela poder olhar também para si mesma e poder olhar para o todo de uma outra forma. E só para você ter um exemplo disso, da grandiosidade desse trabalho, o Dan Cohen, que é dos Estados Unidos, ele é constelador, e ele fez a pesquisa de doutorado dele usando constelações com presos de prisão perpétua nos Estados Unidos. E o trabalho dele, o fato de ter feito uma constelação com aquele grupo, não os livrou da pena. Sim. A pena continuava sendo aquela, porque era definida para aquela sociedade. Mas ele tem os relatos de como aqueles presos passaram a se perceber a si próprio e a quem eles fizeram algo, né? E isso, gente, é algo que a gente talvez não tenha como medir. Então, outra coisa, um outro tema, só quando fala de homossexualidade, o Hellinger diz com todas as letras no livro A Simetria Oculta do Amor, eu não trabalho a homossexualidade. Eu trabalho se a vida da pessoa que veio até mim está fluindo ou não. É disso que se trata. E quando nós temos casais, famílias com novos formatos, nós precisamos olhar para elas com respeito e ver o que faz fluir. Assim como nós olhamos com respeito os formatos de famílias, como foi, por exemplo, a da minha geração, que era mais comum, um homem e uma mulher, a questão é sempre essa. Lembrem-se, esse é o título do meu livro, O Fluxo da Vida. Como nós podemos olhar para as pessoas, para os seres humanos. É disso que se trata. E como a gente pode ajudá-los a fluir melhor. Muito obrigada. Eu adorei, foi uma delícia passar esse tempo aqui com a senhora. É muito rico esse conteúdo, vai ajudar muita gente, eu tenho certeza. Que esse seja o primeiro de vários podcasts que a gente possa vir fazer juntas. E são sementes do bem que a gente está soprando e com a tentativa de ajudar a esclarecer o maior número de pessoas. Dá ter vontade para voltar. Eu só tenho a agradecer, Lázara. Assim, é muito bom conversar com você. A conversa sempre fluiu, né? Uma félea, assim. E poder estar à vontade nesse lugar que eu nunca tinha estado, compartilhando tudo isso que eu tenho estudado. E é por isso o lema da minha vida, né? Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Mas não adianta eu aprender para mim se eu não compartilhar com o outro, né? E assim, a ideia nossa é sempre essa, lançar sementes. O Hellinger disse isso a mim. Não esteja preocupada em colher o fruto. Preocupe-se em lançar sementes. Numa pergunta que eu fiz a ele em Águas de Lindóia.
E esse é o propósito meu, do Zé Miguel, através do nosso instituto, através das nossas pesquisas, lançar sementes. E as nossas sementes têm caído em solo muito fértil, como, por exemplo, da Lázara Rosana. E, assim, foi uma alegria estar aqui. Pois é, e trouxe todo um portal de transparências, porque quem me acompanha, quem são os meus perseguidores, quem já esteve comigo nos meus atendimentos, viu que a origem desse ensinamento está se perpetuando através do meu trabalho, com muita seriedade, apesar de ser uma pessoa muito descontraída, brincar muito. Tem gente que olha para mim e fala assim, não, você não fica nervosa. Hoje eu gaguejei um monte aqui por estar na sua Que presença, e isso faz isso! parte, é gostoso, eu me desafio também. E volte sempre, Muito obrigada. tá?